Fala aí pessoal, aqui é o JJ trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês um sketchbook tour nesse caderninho aqui, que não é um sketchbook, é um caderno de cartografia e desenho. E ficou muito legal os desenhos que eu fiz aqui. A maioria dos desenhos que eu fiz aqui foram de animais. Mas antes de continuar o vídeo aqui para vocês, eu peço que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo para mais um amigo que curte desenhos, que curte sketchbook tour e que queira ver histórias em quadrinhos. Nosso canal é de histórias em quadrinhos e mostre esse quadrinho para um amigo que curte fazer histórias ou que goste de histórias em quadrinhos. Então vamos para o vídeo. E o primeiro desenho aqui desse sketchbook, desse caderno de cartografia e desenho, na verdade, é este personagem aqui misterioso. Eu acredito que ele é uma versão bem antiga, bem embrionária do Damis, que é o personagem das HQs aqui do canal, a HQ principal que tem aqui no canal. Se você não sabe o que eu estou falando, olha o card aqui em cima para você e você vai saber do que eu estou falando. E ele tinha esse lobo como símbolo. E o próximo desenho aqui desse sketchbook, desse caderno de desenho, é esse rinoceronte lanudo ou unicórnio siberiano. Eu vi ele num documentário e decidi desenhar esse animal pré-histórico aqui nesse caderninho. Então aqui a data que eu fiz ele, foi em 2018. Agora vem este guepardo, esse felino, que é o animal, um dos animais mais rápidos em terra. Eu achei esse animal muito bonito e quis fazer ele. Eu pesquisei algumas imagens e fiz essa pose que foi de mente. Eu não me lembro de ter copiado nenhuma imagem. Eu só pesquisei algumas para saber como o animal era e desenhei por mim mesmo. Agora vocês estão vendo um lobo cinzento. Eu acho este animal muito bonito. E na verdade, esse daqui eu tive uma inspiração numa oficina que eu ia para um curso de informática e eu passava por uma oficina que tinha esse desenho na porta, no portão de ferro da oficina. Eu achei tão legal que decidi fazer a minha própria versão. Até porque não dá para ficar parado lá desenhando. Mas pelo que eu me lembrava, eu tentei fazer igual ao que estava na porta de ferro lá da oficina mecânica. E estava mais ou menos assim, e com essas cores, o preto para roxo e o lobo uivando. E um dos animais da fauna brasileira mais bonitos que eu acho é a nossa arpia, ou como a gente fala aqui na região norte, gavião real, apesar de não ser um gavião, isso é uma águia. Mas eu achei tão bonito a foto que eu tinha visto que eu decidi desenhar a foto que eu tinha visto e ficou muito legal. Eu gostei dos detalhes das penas, dos detalhes das luzes e sombras e o fundo que eu tentei fazer o céu. Outro animal muito comum na fauna brasileira é o jacaré e eu fiz ele aqui nadando nesse rio. Eu quis dar esse efeito de água, com esses efeitos de luzes, e ele dentro da água, com a cabeça para fora da água, e eu achei lindo como ficou esse desenho. E deu um grande trabalho fazer esse desenho aqui, não foi fácil não, e ficou muito bonito. Então, o que vocês gostaram? Se estão gostando do vídeo, deixem o seu like aí e comente o que você está achando do vídeo e dos desenhos que eu estou mostrando aqui nesse Sketchbook Tour. E agora, um animal muito conhecido e que não é da fauna brasileira, mas é muito conhecido no mundo todo, é conhecido pela sua força, pela sua beleza, o chamado Rei da Selva, apesar desse animal não viver na selva, e sim na savana, é o leão. E olha só, eu gostei muito do detalhe da juba, da expressão do rosto do animal, como ficou, das garras, ele meio que se preparando para atacar alguma coisa ou espantando algo, e o fato de ser um fim de tarde, um entardecer lá atrás. E esses efeitos
de roxo, com laranja, com preto. Ficou muito bacana esse desenho aqui. Agora um desenho de um dos mamíferos mais inteligentes do mundo, os golfinhos. Eu quis desenhar golfinhos e esse daqui, novamente, eu desenhei de memória, o que eu lembrava de como eram os golfinhos. Não ficou tão parecido, depois eu comparei com os animais reais, mas ficou muito legal, gostei muito dos detalhes de reluzir, da luz reluzindo na pele molhada dos golfinhos e do efeito da água. Gostei muito de como ficou as gotas, a espuma de água e o céu nublado lá atrás. Ficou muito bacana esse desenho aqui. Esse daqui eu não terminei, mas esse daqui era para ser um Borealopelta, um dinossauro que foi descoberto, se não me falha a memória, em 2015, 2016, que ele foi achado com pele, pele fossilizada. Na verdade, a pele estava meio que petrificada no esqueleto, numa parte do esqueleto, se não me engano, foi encontrada só essa parte daqui, o resto é especulação, foi encontrada apenas essa parte daqui, e esse é um dos poucos dinossauros, por conta do achado da pele fossilizada, que se sabe mais ou menos a cor dele, ele era meio avermelhado, e por conta disso, de ser uma descoberta muito fantástica da paleontologia, eu decidi desenhar este animal aqui, e ficou muito bacana. Outro animal pré-histórico, esse daqui pouco conhecido, esse daqui, se não me engano, é do Permiano, é um Inus transevia. Ele é um parente muito distante dos mamíferos e eu decidi desenhar esse animal porque eu achei ele extremamente interessante em termos de aparência. Ele parece um pouco um canino misturado com um felino, com certas características de répteis. E ele é um tipo de réptil parente dos mamíferos e por ter essa curiosidade em volta desse animal, de ser mais antigo que os próprios dinossauros, eu decidi desenhar este animal aqui. Esse desenho é de 2019. Esse desenho aqui já é de uma foto. É uma mãe elefante com seu filhote. Eu decidi fazer essa foto em grafite e ficou muito bacana. Aqui está o Monte Kilimanjaro, se não me engano a pronúncia do monte lá atrás. E ficou muito bacana esse desenho aqui. Apesar de simples comparado aos outros, mas ficou muito bacana. Outro animal pré-histórico, esse bem mais famoso, tem filme, aparece em jogos, é o tigre dente de sabre. Eu quis fazer ele saindo de uma caverna e ficou muito bem detalhado. Gostei muito do efeito de luz lá atrás, do efeito das plantas aqui na frente dele e ele saindo da caverna, deixando suas pegadas. Esse é outro que eu não terminei. Era para ser um tigre normal, um tigre siberiano. Mas eu não terminei esse desenho aqui porque a pose estava meio estranha. A cabeça parecia estar de frente e o corpo tá normal, vamos dizer assim, para o ângulo que está sendo feito o desenho. Por isso eu desisti dele. Eu poderia ter terminado, mas eu queria fazer algo bem mais impressionante. Então por isso eu deixei de lado esse daqui. Mas ficou muito bacana. Outro animal pré-histórico, esse também dos famosos, um apatossauro. Eu desenhei esse dinossauro aqui baseado em um livro que ensina como desenhar dinossauros para crianças. E eu gostei muito do jeito que o livro ensinou e decidi fazer o que o livro ensinava com uma pose própria que eu tinha feito. E ficou muito bacana. Esse daqui, para quem curte Jurassic Park e curte os filmes e documentários, com certeza conhece o Brachiosauro. Eu fiz esse daqui e ficou também muito bacana. Novamente, usando o que o livro, que ensina crianças a como desenhar dinossauros, estava ensinando. E eu gostei muito. Esse daqui eu não terminei, ficou apenas no esboço, mas só o esboço está bem legal. É o famoso Triceratops. Eu gostei muito de como ficou esse desenho aqui.
E olha só os detalhes que eu já estava planejando fazer aqui em vermelho. Tá aqui ó, um início de luz e sombra e um pouco de ideia de que tem escamas, um pouco dos efeitos de luz no rosto no rosto do animal. E eu estava tentando fazer ele cientificamente correto e ficou muito bacana. Nesse dia aqui eu tinha conseguido alguns marcadores e eu decidi fazer um pescador durante a noite. Acho que nenhum pescador sai para pescar durante a noite, pelo menos que eu saiba, mas eu fiz assim porque eu queria dar esse efeito de escuro lá atrás e só a silhueta do pescador. Mas ficou muito bacana esse desenho aqui. Um lagarto. Esse lagarto aqui tem uma curiosidade um pouco estranha, é que eu tive um sonho com esse lagarto aqui e eu decidi fazer esse lagarto. Esse é um dos mais legais aqui desse caderninho, desse sketchbook, porque eu fiz ele apenas com caneta. Tipo, eu fiz o esboço a lápis, mas os efeitos foram apenas com caneta e só com caneta os efeitos. Que é um urso comendo uma carcaça de um alce sendo atacado por lobos. E ficou muito legal os efeitos de luz e sombra aqui nesse desenho e só com caneta, gente. Esse desenho aqui eu estava aprendendo a mexer com pincéis de tinta. O desenho foi feito com tinta guache e ficou muito legal. O efeito de luz e sombra, o efeito de luz nas árvores, na própria garça e o efeito da sombra dela na água. Ficou muito bacana esse desenho aqui. Vocês estão curtindo? Deixa um like aí e comente qual foi seu desenho favorito desse sketchbook. Agora vem um dinossauro. Esse dinossauro aqui, esse estegossauro, eu fiz esse desenho com a ideia, com a intenção de fazer uma escultura. Mas estava faltando material, assim como também estava faltando um pouco mais de conhecimento a respeito da área de escultura. Então ficou apenas um desenho, mas ficou muito bacana. Aqui estava a ideia de eu colocar algumas folhinhas na boca dele, e como ele ficaria de frente e como ele ficaria visto de cima, quando fosse fazer a escultura. E esse seria o desenho que eu usaria como base para a escultura. E ficou muito bacana esse desenho aqui. Por isso eu deixei aqui no caderno. Outro animal típico aqui do Brasil, da região norte, as araras. E eu fiz ela sendo vista de cima, passando por cima de uma floresta, como podem ver os efeitos aqui de verde. Aqui eu estava estudando por imagens, por fotos, para fazer melhores desenhos de leões. Eu queria melhorar meu desenho de leões. Esse desenho aqui eu tinha assistido o King Kong, o de 2005, e queria desenhar o King Kong um pouco mais parecido com o gorila real, não tão como no filme. Se bem que o filme é um gorila bem realista, o de 2005, mas eu queria que ele não tivesse aquela mandíbula dele, acho que estava fraturada, eu acho. E por isso ele estava daquele jeito, com o rosto daquele jeito. Mas eu queria um gorila um pouco mais real. Por isso eu fiz esse desenho de gorila. E com esse desenho, nós chegamos ao fim do Sketchbook Tour. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Novamente peço que você curta, comente e compartilhe para mais um amigo que curte desenhar, um amigo que curte animais, que curte desenhar de animais. Envia para ele. Comente aí qual foi o desenho que você mais gostou aqui do Sketchbook Tour. E se você também gosta de desenhar animais. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E esteja atento aos vídeos do canal. Um vídeo uma vez por semana ou um short uma vez por semana. Esteja atento às histórias e quadrinhos do canal, a Bioenergy. E esteja aqui para mais vídeos. Vou ficando por aqui, pessoal. Falou, vamos fazer arte.